Olá, que bom ter sua presença aqui no Claramente. A missão do Claramente é oferecer a você educação e saúde mental para a sua própria vida emocional e para que você se capacite mais e melhor para auxiliar outras pessoas. Eu quero hoje compartilhar com você algumas ideias sobre o aprendizado que podemos obter com nossos erros. Alguém disse: quando você perder, não perca a lição. Os únicos erros que estamos condenados a repetir são os que falhamos em aprender deles. Cometer erros ocorre com todos nós em relação a muitas coisas: compras, vendas, decisões, relacionamentos. Pessoas brilhantes cometem erros. Pessoas inteligentes cometem erros. Pessoas com inteligência emocional e humildade cometem erros e aprendem com eles. Isso porque elas pensam no que fizeram e no que erraram e tentam se lembrar disso mais adiante na vida delas. Elas não enganam a si mesmas fugindo, na verdade, do seu erro, seja por orgulho ou por querer passar uma imagem de infalível. As pessoas mais impulsivas, as que vivem muito no automático, rotineiro, podem ter mais dificuldade em perceber seus erros e aprender com eles. O impulsivo geralmente só pensa depois que fez algo. Assim, talvez seja mais fácil errar. Por outro lado, viver no automático significa não pensar sobre seu próprio comportamento, significa ter falta de autoobservação, ter necessidade de melhor e mais abrangente consciência de si. É possível conseguir isso, você pode aprender. A vida prática não idealizada tem mais que ver com a busca de atingirmos alvos e menos com sempre acertar. Em muitos casos e situações da existência, acertar é um processo. Por exemplo, você consegue acertar o tempo todo sem cometer erros em todos os seus relacionamentos? Difícil, né? Em muitas coisas na vida nós arriscamos e falhamos mesmo querendo acertar. Daí se faz necessário redimensionar a diferença entre o que almejamos e o que realmente alcançamos. Alguém disse que a vida deveria ser duas, uma para ensaiar e a outra para viver. Mas como é uma só, acertamos e erramos. E o mais importante, então, é aprender com o que erramos para que possamos tentar evitar repetir os mesmos erros com seus consequentes sofrimentos. Se você somente lamentar pela perda ou falha cometida ou se atacar por ter errado e nunca usar isso como aprendizado, terá perdido algo importante. Provavelmente cometerá o mesmo erro várias vezes e terá sofrimentos desnecessários em si e os provocará nos outros. Se você não se curar do que te feriu, você vai sangrar em cima de pessoas que não te cortaram. Eu vou repetir. Se você não se curar do que te feriu, você vai sangrar em cima de pessoas que não te cortaram. Ou seja, se você não aprende com seus erros, vai machucar pessoas que não têm nada a ver com eles. Isso é comum em relacionamentos amorosos, porque o que o marido e a esposa sofreram em seu passado particular, na infância e na adolescência, e trazem para a vida adulta sem aprenderem a administrar, acaba machucando o companheiro ou a companheira que não tem nada a ver com o que houve lá atrás na família de origem de cada um. Um ditado diz que insanidade é você repetir os mesmos erros e querer resultados diferentes. E muitos de nós fazemos isso, não é? Repetimos os mesmos erros vez após vez. Por que a gente não aprende? Será que só aprenderemos com a dor? Infelizmente, sim. Muitos aprendem somente com o sofrimento ou quando chegam no chamado fundo de poço. Quando você chega no fundo de um poço, não tem mais para onde descer, não é mesmo? Fundo de poço pode ser coisa diferente para pessoas diferentes. Para uns pode ser o divórcio, para outros a prisão, ou a falência financeira, ou uma doença grave por descuido da saúde, uma internação na UTI, na unidade de tratamento intensivo, ou CTI de um hospital,
devido a uma overdose de álcool ou outra droga, entre outras coisas. Mas podemos aprender com nossos erros. Você pode aprender. E uma pergunta importante para pensar é: está você aberta para aprender? Quer realmente aprender com seus erros para evitar ou sair de sofrimentos desnecessários? Ou ainda não está pronto, ainda não está pronta para amadurecer naqueles aspectos nos quais você mais repetidamente erra? Quando é que uma pessoa não está pronta para evitar erros? Quando ela permanece na negação, o que significa não admitir que tem problemas e significa negar que ela causa problemas para os outros devido ao seu jeito de agir. Também uma pessoa não está ainda pronta para evitar erros quando ela é orgulhosa, arrogante, corrupta quanto mais e carente de humildade, de mansidão e de honestidade. No site do Instituto Brasileiro de Coaching, em 15 de dezembro de 2020, eu vi um artigo com um título que dizia assim: Aprender com os erros, um caminho para o crescimento. E eu extraí dele algumas dicas que eu queria compartilhar com você agora. Primeiro, não tenha medo de errar. Continue trabalhando e buscando o aprimoramento. Qualidade é melhorando sempre. Nunca estamos prontos nisso. Perfeição é um processo e um alvo para ser perseguido a vida toda, um dia de cada vez. Em segundo lugar, assuma seu erro ao invés de ficar dando desculpas para ele. Admitir a sua falha de modo sincero é uma atitude grandiosa. Seja humilde. Terceiro, pense: quais foram os motivos que levaram você a errar? Anote os erros, pense neles com a cabeça fria e estabeleça alvos para que eles não mais ocorram. Você errou? Então peça desculpas, sendo sincero nesse pedido. Quando você receber o perdão da pessoa a quem você feriu, magoou ou prejudicou, trabalhe para não cometer outro erro. Em quinto lugar, evite ficar concentrado no seu erro, nesse erro do seu passado. Se você já fez as reparações, se já pediu perdão, se você já se perdoou também, olhe para frente e faça agora as coisas de uma maneira melhor possível. Em sexto lugar, é verdade que alguns erros que cometemos produzem consequências grandes, é verdade. Por exemplo, uma falha grave no trabalho pode causar uma demissão, às vezes até num momento difícil para a pessoa. Mas sendo humilde, vendo onde você errou, tomando a decisão de não mais cometer o mesmo engano, pode haver superação. Quando você perder, não perca a lição. Abra os olhos da consciência. Ao invés de você se perguntar: por que isso aconteceu comigo? Troque a pergunta para que isso aconteceu, isso ocorreu comigo? O que eu posso aprender com isso? Essa é uma postura sábia que vai promover alívio de sofrimentos desnecessários na vida. Bom, hoje ficamos por aqui. Eu espero você no próximo Claramente e, repito, lembre-se, quando você perder ou errar, não perca a lição. Seja humilde, aprenda e evite repetir o mesmo comportamento ou atitude errada. Eu tenho certeza que Deus vai te ajudar nisso. Até breve.